A crise econômica provocou reflexos no campo, mas além dos problemas financeiros, os agricultores têm como principais preocupações a legislação específica para o setor e a dificuldade de acesso ao crédito. Minas Gerais é um dos maiores produtores de grãos do país. No noroeste do estado ficam algumas das maiores plantações de feijão do Brasil. No Triângulo, a soja, o café e a produção de gado leiteiro e de corte são referência. Assim como no sul de Minas, Zona da Mata e Norte, regiões de tradição na produção agrícola. Em 2008, o Produto Interno Bruto, PIB, do agronegócio mineiro apresentou crescimento de 0,1% em dezembro, fechando o ano com expansão acumulada de 14,8%. Números que atestam a força de Minas, mesmo em tempos de crise, mas que, segundo o presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, sofre com a falta de investimentos. Além de pouco recurso financeiro, há outros entraves para quem trabalha no campo. Hoje as nossas maiores preocupações estão em relação à legislação de meio ambiente, ambiental. É uma grande preocupação porque ela reflete toda uma teoria, mas não tem nada de realidade. Nós temos que conjugar a teoria com a realidade. Então a dificuldade é enorme. E em relação aos problemas trabalhistas, né, que são hoje muito preocupantes e são grandes também, e preocupação com crédito, porque o governo está sempre anunciando liberação de crédito para o produtor rural, mas o acesso a esse crédito é muito difícil. Carlos está na pecuária leiteira há 30 anos. Tem 250 animais que produzem 40 mil litros de leite por mês. Apesar da boa produtividade, o setor leiteiro, um dos mais importantes do estado, não tem compensado. O alto custo da produção e a instabilidade de quem está na área dificultam a continuidade do trabalho. Temos de achar um rumo para que se possa produzir com qualidade, com eficiência, mas que tenha também um retorno para o produtor. Discutir com os produtores rurais soluções para os problemas do campo. Esse é o objetivo de um programa que será lançado hoje no estado. E para falar sobre o assunto, está aqui no estúdio a presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a senadora Cátia Abreu. E nós vimos aí nas duas reportagens, senadora, produtores reclamando de burocracia, de dificuldade de crédito. Bom dia, o que fazer diante dessa situação? Bom dia, muito obrigada por essa oportunidade. Foi dito o que acontece na prática, na realidade, aqui todos os dias, no Brasil todo. Os produtores rurais do Brasil são verdadeiramente campeões, apesar das dificuldades que são impostas ao campo todos os dias, todos os meses, todos os anos, com legislações impraticáveis, ainda conseguimos bater recorde de produção e de qualidade e competitividade. Com relação ao crédito e risco, como disse o presidente do Sindicato de Uberlândia, é muito simples de entender. Hoje não importa mais a quantidade de crédito disponibilizado para a agricultura. O que importa nesse momento é o alto risco que os produtores rurais estão representando no sistema financeiro. Isso por conta de 3 crises de safras, principalmente de 2003 a 2006, aonde os produtores do Brasil, de todas as culturas, plantaram a safra com o dólar muito alto e quando foram colher a sua safra, o dólar teve uma queda. 3 safras consecutivas. Essa é a crise interna que se associou à crise externa de crédito. Então, além do problema de crédito que está faltando, o dinheiro está pouco por conta da crise internacional, pois 2/3 da agricultura brasileira é financiada com recursos de multinacionais, de trades, que com a crise internacional recolheu seus recursos e ainda associada à crise interna, onde o produtor precisa de uma solução imediata para a safra 2009 e 2010, para tomar novos recursos para plantar essa safra neste momento. Esse programa que a senhora vai lançar ainda hoje em Uberlândia, hoje à tarde, não é isso? No começo da tarde, pretende justamente sentir a situação dos produtores aqui em Minas Gerais? Essa interiorização da CNA? Exatamente, CNA em campo, em parceria com a FAENG, a Federação da Agricultura de Minas Gerais, o presidente Roberto Simões, nós vamos juntos para o interior. Nós decidimos não mais apenas ficar nas capitais do Brasil, mas irmos de encontro ao interior, onde tem a força do agronegócio, do emprego, do PIB, das exportações e aonde estão os problemas, as dificuldades do agronegócio brasileiro.
para nós estarmos mais próximos do agricultor, nos interagirmos com a sociedade civil de um modo geral, todas as instituições, mas na verdade nós queremos também dar um posicionamento aos nossos produtores do que está ocorrendo em Brasília, das ações que estão sendo implementadas via CNA, no próprio Congresso Nacional, sob a coordenação da bancada ruralista e no próprio Executivo, com relação às nossas dificuldades, como o meio ambiente, por exemplo, que agora mesmo foi mencionado na reportagem, que talvez seja a maior crise no país hoje. É a questão do crédito, da safra, do risco, da dificuldade de pagar as contas e associado a essa questão ambiental que se tornou impraticável. Hoje querem impor ao Brasil uma situação que nenhum país do mundo se permite. Por exemplo, no Brasil hoje nós temos 76% do território nacional comprometido pela legislação para a preservação ambiental. 76%, sobrando apenas para a produção 33% e para as cidades. E nos outros países, a média mundial de área disponível para a preservação ambiental varia entre 6%, 8%, no máximo 10% de cada país. Ninguém abre mão, como o Brasil faz, de forma não inteligente, de forma irracional, penalizando os produtores e principalmente desrespeitando a Constituição e desrespeitando o direito de propriedade, que é o artigo 5º da Constituição Federal. Há uma grande preocupação também entre os produtores diante do que eles chamam de vazios institucionais, vazios sociais, justamente nesse interior nosso tão produtivo. Diante dessa situação. Nós, através do Senar, nós estamos criamos um observatório dessas desproteções sociais. A sociedade urbana e principalmente os setores de governo deste país imaginam que a vida do trabalhador rural apenas está limitada ao pagamento do salário, às obrigações trabalhistas, e não é nada disso. Nós estamos vendo que ao longo dos últimos 10 anos, os recursos da União encolheram para aplicação no campo. Então falta saúde, falta transporte para a escola, falta as condições dos nossos trabalhadores irem até as cidades para ser atendidos, e isso acaba que, claro, ficando com o ônus para a empresa agrícola, que do ponto de vista ético e moral tem o maior prazer em fazer, mas que o Estado brasileiro precisa saber que ele recebe para fazer esses serviços e não está fazendo e não está praticando. Então esse observatório não é apenas um local de denúncias vazias, nós queremos, na verdade, identificar esses vazios, essas dificuldades dos produtores e dos nossos trabalhadores rurais e tentar construir as pontes e que as políticas públicas possam voltar para o campo para que nós possamos fazer com que esses vazios possam ser preenchidos e o trabalhador, na realidade, poder alcançar os seus direitos trabalhistas e também sociais, que incluem educação e saúde. Ok, então, senadora, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Bom dia para a senhora e sucesso nessa viagem. Muito obrigada, bom dia.